O silêncio era a coisa mais alta que eu já tinha ouvido. Faltavam exatamente 7 dias para o meu casamento, e o prazo final para a confirmação de presença havia passado há 48 horas. Das 200 pessoas que convidamos, amigos de infância, família que eu não via há anos, colegas de trabalho, todos que importavam para mim e, eu supunha, para Isabela, apenas 12 haviam confirmado. 12. Meus pais, meus 2 irmãos com suas esposas, a mãe e o pai de Isabela, sua irmã, e 3 amigos dela do trabalho. Ninguém do meu lado, exceto minha família imediata. Ninguém. Eu estava sentado na mesa da nossa sala de jantar, a mesma mesa que lixei e envernizei com minhas próprias mãos, cercado por pilhas de planilhas, contratos de fornecedores e uma lista de convidados que parecia uma zombaria. O nome de cada convidado que não respondeu estava destacado em um amarelo doentio. A página parecia ter icterícia. Meu estômago era um nó de ansiedade e vergonha. O que eu tinha feito de errado? Eu liguei para meu padrinho, Marcos, 3 vezes. A primeira vez ele disse que estava ocupado e retornaria. Não retornou. A segunda, a chamada caiu direto na caixa postal. A terceira, ele atendeu, sua voz tensa e estranha. E aí, cara? Tudo certo para sábado que vem? Perguntei, tentando manter minha voz leve. Houve uma pausa. Então, Lucas, sobre isso. Aconteceu um imprevisto. A Carla não está se sentindo bem. Acho que não vai dar para a gente ir. Foi mal, de verdade. Carla, a esposa dele, tinha postado fotos em uma aula de yoga 2 horas antes. Eu vi. Ah, que pena. Melhoras para ela, eu disse, a mentira dele me atingindo como um soco. Ele era meu melhor amigo desde os 6 anos de idade. Ele não perderia meu casamento por uma dor de cabeça falsa. Liguei para minha tia Célia, a irmã mais nova da minha mãe, a tia que me ensinou a andar de bicicleta. Oi, tia, tudo bem? Só ligando para confirmar vocês no casamento. Ah, Lucas, meu querido, ela começou, a voz cheia de uma piedade que eu não compreendia. Seu tio e eu, nós adoraríamos ir, mas as finanças estão apertadas este mês. Você sabe como é. Eles eram donos de uma rede de padarias de sucesso. Finanças apertadas? Era uma desculpa tão absurda que eu quase ri. Uma a uma, as desculpas se empilhavam. Doenças súbitas, viagens de trabalho de última hora, emergências familiares vagas. Cada ligação era um novo prego no caixão da minha dignidade. Isabela, por outro lado, parecia estranhamente calma. Não se estresse, amor, disse ela, massageando meus ombros enquanto eu encarava a lista de convidados. As pessoas são assim mesmo, deixam tudo para a última hora. Eles vão aparecer, você vai ver. Sua calma não me tranquilizava, me alarmava. Como ela podia estar tão serena quando nosso dia perfeito estava se transformando em um humilhante fracasso público? O buffet precisava de um número final. O decorador precisava saber para quantas mesas arrumar as flores. A locadora das cadeiras precisava de uma contagem exata. Cada e-mail e ligação era uma nova facada no meu orgulho. Senhor Moraes, precisamos da contagem final até amanhã ao meio-dia, ou teremos que cobrar pelo número total de convidados. Eu me sentia um idiota. Um completo idiota que ia dar a festa de casamento mais cara e mais vazia da história. Eu olhava para o rosto sorridente de Isabela, a mulher com quem eu ia me casar em uma semana, e uma pergunta fria começou a se formar no fundo da minha mente. O que ela não estava me contando? Nossa história começou como um clichê de comédia romântica. Nos conhecemos em uma livraria. Eu estava procurando um livro sobre marcenaria e ela, sobre história da arte renascentista. Nossas mãos se tocaram quando fomos pegar o mesmo exemplar de um best-seller que nenhum de nós realmente queria. Rimos, tomamos um café e o resto, como dizem, foi história. Pelo menos a história que eu acreditava. Eu tinha 34 anos, trabalhava como arquiteto em uma firma de médio porte. Não era rico, mas era estável. Tinha um sonho. Construir minha própria casa um dia, com uma grande oficina nos fundos. Isabela, com seus 30 anos, era uma curadora assistente em uma pequena galeria de arte. Ela era vibrante, cheia de vida, com uma paixão por coisas belas que eu achava encantadora. Ela me ensinou a apreciar a diferença entre Monet e Manet. Eu a ensinei a usar uma furadeira. Parecia um equilíbrio perfeito.
O pedido de casamento foi no nosso segundo aniversário de namoro, em um balão de ar quente ao nascer do sol. Foi caro. Exigiu meses de planejamento secreto, mas o olhar no rosto dela quando abri a caixinha com um anel fez tudo valer a pena. Ela chorou, disse sim, e por um momento eu me senti o homem mais sortudo do mundo. O planejamento do casamento começou quase imediatamente. E foi aí que os primeiros sinais de alerta, que eu ignorei tão estupidamente, começaram a aparecer. Eu tinha economizado diligentemente por quase uma década. Tinha um fundo específico para o casamento, cerca de R$ 80.000. Eu achava que era uma quantia substancial, mais do que suficiente para uma celebração bonita e significativa. Isabela tinha outras ideias. 80.000? Lucas, isso mal cobre o aluguel do salão que eu quero, ela disse, folheando uma revista de noivas com locais que pareciam castelos europeus. Mas, Bebel, é um casamento, não uma coroação real, eu brinquei. Ela não riu. É o dia mais importante da nossa vida. Você não quer que seja perfeito? Você não acha que eu mereço o melhor? A frase, eu mereço o melhor, tornou-se seu mantra. Cada decisão era uma batalha. O buffet que sugeri, conhecido pela comida deliciosa e preços razoáveis, foi descartado por não ser sofisticado o suficiente. Ela insistiu em um chefe renomado cujos canapés custavam mais do que meu aluguel mensal. As flores, o fotógrafo, a banda, tudo tinha que ser do mais caro, do mais exclusivo. Para manter a paz, eu cedi. Peguei projetos extras no trabalho, passei noites e fins de semana debruçado sobre plantas arquitetônicas, exaurindo-me para fechar a lacuna entre meu orçamento e os sonhos dela. Colocamos nossas economias em uma conta conjunta para o casamento. Eu depositava meu dinheiro arduamente ganho, e ela, que ganhava consideravelmente menos, prometeu administrar os pagamentos e as negociações. Deixa comigo, amor. Eu sou boa com detalhes, ela dizia com um sorriso tranquilizador. E eu, cego de amor e exausto de tanto trabalhar, confiei nela. A lista de convidados era outro ponto de discórdia. Eu queria algo mais íntimo, 70 ou 80 pessoas. Ela insistiu em 200. Precisamos convidar os contatos da galeria, os amigos dos meus pais. É importante para a nossa imagem, Lucas. Eu mal conhecia metade das pessoas na lista dela. Mas, novamente, eu cedi. Acreditava que estava construindo uma vida com ela, e isso significava compromisso. Eu mesmo desenhei e imprimi os convites para economizar um pouco, passando um fim de semana inteiro alinhando o texto e escolhendo o papel perfeito. Enquanto eu estava coberto de tinta de impressora, ela estava experimentando um vestido de noiva que custava o mesmo que um carro popular. Já paguei o sinal, não é maravilhoso? Ela disse, me mostrando uma foto. O preço estava discretamente omitido. E o dinheiro da conta conjunta? Perguntei, uma pontada de preocupação finalmente perfurando minha névoa de amor. Está tudo sob controle. Ela respondeu beijando minha bochecha. Não se preocupe com nada. E eu não me preocupei. Eu continuei trabalhando, continuei depositando dinheiro, continuei acreditando na mulher que amava. Eu via sua obsessão com o luxo como um reflexo de seu desejo por uma vida bonita, uma vida que eu estava desesperado para lhe dar. Eu não via como ganância, eu via como um sonho. O pesadelo só começou quando o silêncio dos nossos convidados se tornou ensurdecedor. A verdade chegou na forma de uma chamada de vídeo trêmula com minha prima Letícia. Ela morava em outra cidade e era uma das poucas pessoas com quem eu ainda não tinha conseguido falar. Eu a amava. Ela era como uma irmã mais nova para mim. Quando ela finalmente atendeu, seu rosto estava pálido e seus olhos, cheios de uma tristeza que me partiu o coração. Lê, o que aconteceu? Por que você não confirmou? Se for por dinheiro para passagem, eu ajudo. Você sabe disso. Lágrimas brotaram em seus olhos. Não é a passagem, Lucas. É o resto. O resto? O que quer dizer com o resto? O presente? Ninguém se importa com o presente. Eu só quero você lá. Ela respirou fundo, como se estivesse se preparando para um mergulho em água gelada. Não, primo. O convite. A taxa de contribuição. Eu fiquei em silêncio, o cérebro tentando processar as palavras dela. Taxa de contribuição? Que taxa de contribuição, Letícia? Do que você está falando? A que a Isabela mandou por e-mail,
Uma semana depois que os convites chegaram, ela disse, a voz baixa, quase um sussurro. Ela explicou que, como o casamento seria um evento de luxo, os noivos estavam solicitando uma pequena contribuição dos convidados para ajudar a realizar o sonho. R$ 500 por pessoa. Tinha os detalhes do Pix e tudo. O mundo ao meu redor parou de girar. O zumbido nos meus ouvidos era a única coisa que eu conseguia ouvir. R$ 500 por pessoa. Ela estava cobrando ingresso para o nosso próprio casamento. Lê, por favor. Me encaminha esse e-mail. Agora. Segundos depois, meu telefone apitou. Lá estava, em preto e branco. O assunto era detalhes importantes. Casamento Isabela Lucas. O texto era perfeitamente educado, corporativo, quase surreal. Queridos amigos e familiares, com imensa alegria, nos preparamos para o nosso grande dia e mal podemos esperar para celebrar com cada um de vocês. Como optamos por uma celebração de alto padrão para proporcionar uma experiência inesquecível a todos, estamos humildemente solicitando uma contribuição de R$ 500 por convidado para nos ajudar a cobrir os custos e tornar este sonho realidade. A presença de vocês é o nosso maior presente, e esta ajuda tornará o momento ainda mais especial. A chave Pix para a contribuição é o e-mail isabela.eventosdeluxo@gmail.com. Agradecemos imensamente o carinho e a compreensão. Com amor, Isabela. Em nome dos noivos. Em nome dos noivos. A bile subiu pela minha garganta. A chave Pix era um e-mail que eu nunca tinha visto na vida. A humilhação que eu senti nas últimas 48 horas foi substituída por uma fúria fria e cortante. Era por isso que ninguém vinha. Não era porque não gostavam de mim. Era porque minha noiva estava extorquindo-os. Desliguei a chamada com Letícia, prometendo que resolveria tudo. Minha mente, antes confusa e ferida, agora estava afiada como uma lâmina. Eu não confrontei Isabela. Não ainda. O choque inicial deu lugar a uma clareza aterrorizante. Isso não foi um erro de julgamento. Foi um plano calculado. E se ela foi capaz de fazer isso, do que mais ela seria capaz? Primeiro, eu precisava saber a extensão do dano. Comecei a ligar para os amigos e familiares novamente, mas desta vez meu tom era diferente. Não era mais o noivo desesperado, mas um investigador calmo. Oi, Marcos, sou eu. Sem rodeios. Você recebeu um e-mail da Isabela pedindo dinheiro para o casamento? A pausa do outro lado da linha foi de puro alívio. Cara, sim. Eu não sabia o que dizer. Achei que você sabia, que as coisas estavam tão ruins assim. Eu e a Carla ficamos sem graça. Não tínhamos como pagar R$ 1.000 agora. Eu não sabia, Marcos. Foi tudo pelas minhas costas. Você pagou? Não, cara, desculpa. A gente simplesmente não tinha como. A história se repetiu com todos. Alguns estavam com raiva, a maioria estava constrangida e triste por mim. Descobri que um punhado de pessoas, principalmente parentes mais velhos e o chefe do meu pai, por um senso de obrigação haviam pago. Minha tia Célia, com sua desculpa de finanças apertadas, tinha transferido R$ 1.000. Eu não queria que você ficasse chateado, querido. Achei que você precisava. Ela me disse, chorando ao telefone. A raiva em mim queimava mais forte a cada confissão. Em seguida, a conta bancária. Eu tinha o aplicativo do nosso banco conjunto no meu celular. Abri com o coração na mão. Dos mais de R$ 100.000 que tínhamos acumulado, restavam R$ 7,34. O resto? Transferido em grandes somas ao longo dos últimos 3 meses para uma conta que eu não reconhecia. O beneficiário era apenas Isabela F. Menezes. Meu sangue gelou. Ela não estava apenas coletando dinheiro dos convidados. Ela tinha me limpado. O dinheiro do casamento, as minhas economias de uma vida inteira, tudo se foi. A dor da traição era física. Senti como se o chão tivesse sido arrancado debaixo dos meus pés. Sentei-me no escuro do meu escritório por horas, apenas olhando para o extrato bancário na tela do celular. A mulher que eu amava, a mulher com quem eu ia construir uma vida, era uma ladra. Uma vigarista que me usou meus amigos, minha família. Mas o desespero rapidamente se transformou em determinação. Ela não ia se safar. Eu não ia deixar. Eu não ia ser a vítima nesta história. Peguei meu laptop e comecei a trabalhar. Liguei para todos os fornecedores, o buffet, o fotógrafo, a banda,
o local. A história era a mesma. Eles tinham recebido apenas os depósitos iniciais. Os pagamentos finais que Isabela jurou ter feito nunca aconteceram. Ela devia dezenas de milhares de reais em nosso nome. O plano dela ficou claro. Ela pegou todo o nosso dinheiro, tentou conseguir mais dos convidados e, presumivelmente, planejava desaparecer depois do casamento, me deixando com a humilhação e as dívidas. O casamento em si nunca foi o objetivo. Era apenas o palco para o golpe final. Na manhã seguinte, agi. Fui ao banco com todos os documentos, mostrei os extratos, as transferências não autorizadas da conta conjunta para a conta pessoal dela. O gerente, um homem sensato e prestativo, imediatamente sinalizou a conta dela por atividade fraudulenta. Então, fui a uma delegacia de polícia e registrei um boletim de ocorrência por estelionato. Apresentei o e-mail, as provas das transferências, as confirmações dos fornecedores. O oficial que me atendeu foi simpático e profissional. O passo final era a confrontação, e eu sabia que tinha que ser memorável. Não seria uma briga a portas fechadas. Seria um evento. Ela queria um espetáculo, eu daria um a ela. Naquela noite, quando Isabela chegou em casa, eu estava calmo. A tempestade dentro de mim havia se transformado em um centro de serenidade gélida. "Oi, amor", ela disse cantarolando. "Consegui falar com mais alguns convidados. Acho que teremos algumas confirmações de última hora." Eu sorri. Um sorriso que não alcançou meus olhos. Que ótima notícia. Na verdade, estava pensando, que tal fazermos um jantar amanhã à noite? Só para nossos pais e padrinhos. Uma pequena celebração antes do grande dia. Seus olhos brilharam. Que ideia maravilhosa. Um jantar de ensaio. Perfeito. Perfeito, repeti. Eu cuido de tudo. O cenário para o ato final foi a casa dos meus pais. Era um lugar espaçoso, com uma grande sala de jantar que se abria para o jardim. Convidei os pais dela, sua irmã e o marido, que seriam madrinha e padrinho, e o meu lado, meus pais, meus irmãos com as esposas e, claro, Marcos e Carla. No total, seríamos 14 pessoas. Isabela chegou radiante, usando um vestido branco elegante, já ensaiando para o papel de noiva. Seus pais, Paulo e Regina, eram pessoas simpáticas, embora um pouco snobs, que claramente adoravam a filha. Eles não faziam ideia do monstro que tinham criado. Eu servi vinho. A conversa fluiu. Isabela era o centro das atenções, rindo, contando histórias sobre os preparativos finais do casamento, pintando um quadro de felicidade perfeita. Eu a observei, maravilhado com sua capacidade de mentir. Ela era uma atriz nata. Quando todos estavam sentados para o jantar, levantei-me com minha taça na mão. "Gostaria de propor um brinde", comecei, minha voz firme e clara. Todos se viraram para mim sorrindo. Um brinde a Isabela, a mulher que me ensinou tanto sobre amor, confiança e, mais recentemente, sobre finanças. Isabela sorriu, um pouco confusa com a última parte. "Sim, finanças", continuei. Porque Isabela é uma mulher de visão. Ela viu uma oportunidade em nosso casamento que eu, na minha simplicidade, não conseguia enxergar. Ela o transformou em um negócio muito lucrativo. O sorriso de Isabela vacilou. Seus pais franziram a testa. "Eu não estou entendendo, filho", disse meu pai. "Ah, o senhor vai entender, pai. Todos vocês vão." Eu peguei um controle remoto do bolso e apertei um botão. A grande televisão na parede da sala de jantar, que antes mostrava uma paisagem relaxante, agora exibia o e-mail que Isabela havia enviado a todos os convidados. Eu o tinha ampliado para que cada palavra fosse legível. "Isabela, talvez você possa explicar para todos nós sobre a taxa de contribuição de R$ 500 que você solicitou em nome dos noivos?" A cor sumiu do rosto dela. "Lucas, o que é isso? Isso é algum tipo de piada? Piada? Não. A humilhação que passei nos últimos dias, ligando para nossos amigos e familiares e ouvindo desculpas esfarrapadas porque eles estavam com vergonha de admitir que não podiam pagar para ir ao nosso casamento, isso não foi uma piada." Os pais dela olharam para ela chocados. "Isabela, o que significa isso?" perguntou sua mãe, Regina. "Ele está mentindo. Eu não sei do que ele está falando." Ela gaguejou, o pânico em seus olhos. "Estou mentindo?" Perguntei calmamente.
Então mudei a imagem na tela. Agora, era um extrato da conta pessoal dela, mostrando as transferências Pix. Os nomes de vários convidados estavam lá, incluindo o da minha tia Célia. Tia Célia, a senhora poderia confirmar que transferiu R$ 1.000 para essa conta? Perguntei. Minha tia, sentada à mesa, apenas assentiu, as lágrimas escorrendo pelo rosto. A sala ficou em silêncio mortal. O pai de Isabela, Paulo, parecia que ia ter um ataque cardíaco. Mas isso não é tudo, eu disse, minha voz cortando a tensão. Mudei a tela novamente, mostrando o extrato da nossa conta conjunta. O saldo de 7,34 brilhava em vermelho. E ao lado, as transferências para a conta secreta dela. Você não apenas tentou extorquir nossos convidados, Isabela. Você me roubou. Você roubou minhas economias, o dinheiro que trabalhei dia e noite para nos dar o casamento dos seus sonhos. O casamento que você usou como fachada para o seu golpe. Ela se levantou, a fúria substituindo o medo. Você me obrigou a isso, com seu orçamento ridículo. Eu merecia um casamento lindo, e se você não podia me dar, eu mesma daria um jeito. A confissão dela pairou no ar, feia e irrefutável. Sua própria mãe ofegou. E os fornecedores, Isabela? Continuei, implacável. Você pagou a eles? Ou estava planejando me deixar com as dívidas também? O silêncio dela foi a resposta. Eu me virei para os convidados. Para aqueles que pagaram, eu peço desculpas em nome da decência. Vocês serão reembolsados integralmente esta noite. Olhei para meu irmão. Pode começar as transferências. Então, me virei de volta para Isabela. Tirei o anel de noivado do meu bolso, eu o tinha pegado da sua caixinha de joias naquela manhã, e o coloquei suavemente sobre a mesa. O casamento está cancelado, eu disse, cada palavra pesada com finalidade. E nós dois também. Você queria dinheiro. Espero que tenha valido a pena. Virei-me para seus pais. Sinto muito que tenham descoberto a verdade sobre sua filha desta maneira. Ela tem 24 horas para tirar as coisas dela do meu apartamento. Depois disso, trocarei as fechaduras. E com isso saí da sala, deixando para trás a ruína do que ela havia construído. Fui para o jardim, respirei o ar frio da noite e, pela primeira vez em dias, senti que podia respirar de novo. O dia seguinte foi um borrão. Os pais de Isabela me ligaram, alternando entre pedidos de desculpas e tentativas de justificar o comportamento dela. Eu fui educado, mas firme. A decisão estava tomada. Não havia volta. Fiel à minha palavra, Isabela, com a ajuda de sua irmã, esvaziou seus pertences do meu apartamento. Não houve confronto, apenas um silêncio pesado e o som de caixas sendo arrastadas. Quando voltei para casa à noite, o lugar parecia vazio, mas também mais leve. O cheiro do perfume caro dela tinha desaparecido, substituído pelo cheiro de limpeza e liberdade. Cancelar um casamento inteiro com menos de uma semana de antecedência é um pesadelo logístico, mas eu o enfrentei com uma nova energia. Liguei para cada fornecedor, expliquei a situação, omitindo os detalhes mais sórdidos, simplesmente dizendo que o casamento não aconteceria mais por motivos pessoais. E negociei as taxas de cancelamento. Perdi os depósitos, é claro. Foi uma perda financeira significativa, mas cada centavo gasto parecia um investimento na minha futura paz de espírito. No sábado, o dia em que deveríamos nos casar, acordei com uma sensação estranha. Não era tristeza, era tranquilidade. Em vez de ir a uma igreja, fui ao parque correr. Em vez de uma recepção luxuosa, convidei meus pais, irmãos, Marcos, Letícia e todos os amigos e familiares que haviam sido colocados naquela situação horrível para um churrasco no quintal dos meus pais. Eu chamei de Festa da Honestidade. Comprei a melhor picanha, caixas de cerveja gelada e contratei uma banda de pagode para tocar. Foi simples, descontraído e, acima de tudo, real. Meu pai fez um brinde. Há um novo começo, ele disse, levantando sua cerveja. E a sabedoria de saber quando se afastar do que te faz mal. Todos aplaudiram. Naquele momento, cercado por pessoas que genuinamente se importavam comigo, eu sabia que tinha tomado a decisão certa. A jornada de recuperação não foi fácil. A traição de Isabela deixou cicatrizes profundas. Por meses, lutei com a raiva e a sensação de ter sido um tolo. Como pude ter sido tão cego?
Como pude ter ignorado tantos sinais? Mas com o tempo, e com a ajuda dos meus amigos e de algumas sessões de terapia, comecei a entender. Eu não fui um tolo. Eu fui uma pessoa que confiava. Meu erro não foi amar a pessoa errada. Aprendi a ver os sinais de alerta não como falhas minhas, mas como lições valiosas. A obsessão dela por status, a maneira como ela desconsiderava meus sentimentos em favor de seus desejos, sua falta de empatia, eram todas bandeiras vermelhas que eu agora saberia reconhecer. O processo legal contra ela continuou. Com as provas esmagadoras, ela foi indiciada por estelionato. Para evitar um julgamento público, ela concordou em um acordo que envolvia a restituição de uma parte do dinheiro que ela havia roubado de mim, a ser pago em parcelas mensais por vários anos. Não era tudo, nem de longe, mas não era pelo dinheiro. Era pelo princípio. Era sobre responsabilidade. 1 ano depois daquele fatídico dia, eu estava em um lugar muito diferente. Vendi o apartamento que dividiria com ela, usando o dinheiro para dar entrada no meu verdadeiro sonho, um pequeno terreno nos arredores da cidade. Comecei a projetar minha própria casa, com uma grande oficina de marcenaria, exatamente como sempre quis. Eu não estava mais amargo. Na verdade, sentia uma estranha gratidão por Isabela. Ela me deu a lição mais dura e mais importante da minha vida. Ela me mostrou o que eu não queria em um parceiro, e ao fazer isso, me libertou para encontrar o que eu realmente precisava: honestidade, respeito e um amor que não vem com um preço. A vida seguiu em frente, como sempre faz. E eu segui com ela, mais forte, mais sábio e, finalmente, em paz.